Olá pessoal, vamos entrando. Boa tarde. Quem estiver aí online, se puder dar um ok, se a imagem estiver boa, o som estiver bom, dá um joinha aí, por favor. Vamos aguardar mais um pouquinho. O professor Ademir já está entrando. Olá, boa tarde pessoal. Se estiverem me ouvindo bem, tá com a imagem boa, dá um ok, por favor. O professor Ademir já deve estar entrando. E assim que ele entrar, a gente já chama ele. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Ó, nosso amigo Feijão na área aí também. Fala, garoto. O professor Ademir já está chegando. Assim que ele chegar, a gente já põe ele para dividir a tela. A imagem tá boa? O som tá bom? Se puder dar um ok aí, eu agradeço. Beleza. Olá pessoal, boa tarde. Vamos entrando. Legal, obrigado Feijão. Precisamos marcar a nossa live, hein, Feijão? Tô no aguardo, hein? Vamos bater um papo e vamos marcar a nossa. Legal, Vanessa, obrigado. O pessoal está entrando. Assim que o professor Ademir entrar, a gente já chama ele e já começa a nossa live aqui. Para quem é a primeira vez que está nos assistindo, a ideia dessas lives é estar compartilhando conhecimento com os profissionais da área de saúde, tanto em relação à bandagem, mas sim o intercâmbio assim, de informações e de conhecimento. Então o objetivo dessas lives é esse, tanto que a gente já teve fisioterapeutas, quiropraxistas, terapeutas ocupacionais, enfim, uma gama enorme de profissionais falando sobre o assunto. E quem não assistiu às nossas lives, tem no nosso canal do YouTube, MovieTape Oficial, que lá estão todas as lives salvas. E então quem tiver interesse, entra lá e tem bastante conteúdo, bem interessante. Que o Ademir já mandou uma mensagem aqui, foi o que está entrando. Ele entrando aqui, a gente já divide a tela, ó, acabou de entrar. Vou chamá-lo aqui. Opa! Agora sim. Professor Ademir, como vai? Fala, Ricardo. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Vendo bem, ouvindo bem. Vai me dando um retorno Legal. aí também se tá tudo legal. Pra mim tá ótimo. Tá tudo jóia, Show a de imagem tá bola. boa, o som tá bom, certinho. O pessoal aí já tá entrando, até tava conversando aí com o pessoal, falando um pouco do objetivo das lives, né, que a gente está fazendo. Nós, como somos uma marca de bandagem, a intenção não é nada comercial nessas lives, muito pelo contrário. A gente está trocando, compartilhando informações com profissionais da área da saúde, profissionais que usam bandagens, enfim, para todo mundo estar conhecendo também esse mercado, essa área, e aqui é compartilhar informações. Até hoje, você como convidado, é um educador físico, mas não é da área da saúde que usa bandagem, mas tem muito contato com os profissionais da área da saúde, que eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Então, de antemão, eu queria já agradecer aí a disponibilidade aí para a gente estar batendo esse papo. Perfeito, Ricardo. Você é um grande amigo, né? Antes de tudo, pô, muito bom estar contigo, né, meu parceiro? E eu que quero agradecer aí a oportunidade, as pessoas que estão acompanhando a gente. E falar de saúde, né, sempre é importante. Ainda mais no meu caso, né, o tema. A gente vai linkar as duas áreas aí, né? O futebol, lógico, que é ligado à saúde, mas que é a minha área, mas que sempre envolve aí os profissionais da saúde de uma forma geral. Vai ser um prazer, eu que agradeço. Legal, show de bola. Só para a gente começar, fala um pouquinho de você, se apresenta, fala um pouco da sua experiência,
aí como você entrou no futebol, se foi só pelo futebol que você começou antes, enfim, dá um apanhado geral aí. Não, bacana, Ricardo. Na época que eu estava saindo do colégio, já estava praticamente definido aí em ir para a área da educação física, né? Com o desejo de trabalhar com futebol e especificamente trabalhar como preparador físico. Eu via que ali tinha uma oportunidade que bastava, na minha cabeça, bastava estudar a educação física, o fato de gostar do futebol, enfim, já estava encaminhado para seguir essa carreira. O curioso é que eu nunca trabalhei como preparador físico, especificamente, né? E as coisas foram acontecendo para a parte técnica, para a área técnica, né? E eu sou treinador aí, somando lá aquela época de amador, escolinhas, clubes sociais, enfim, já são aí 23 anos na carreira, né? E aí eu iniciei, como eu já falei, no amador, trabalhei em alguns clubes sociais como o Paineiras do Morumbi, o IP Clube, que é aí na Vila Mariana, né? Eu sou de São Paulo. E trabalhei universitário durante 12 anos em algumas universidades, USP, PUC, Mackenzie, Casper Libero, FMU, enfim, algumas escolas de futebol. E aí, já com o desejo, objetivo, Ricardo, de trabalhar com futebol de alto rendimento, eu via que o caminho primeiro era categorias de base, para depois, num profissional, ser um auxiliar técnico para vivenciar melhor esse mundo, e depois para me tornar um treinador de categoria profissional, e foi exatamente o que aconteceu. Trabalhei 6 anos em categorias de base, todas as categorias, do sub-10 até o sub-23, do Santos, Barueri, Juventus, enfim. E aí já estou aí há 7 anos trabalhando como profissional, fiquei 6 anos como auxiliar técnico, rodei aí uns 10 clubes, uns 5, 6 estados do Brasil, né? Vitória da Bahia, CRB de Alagoas, Cuiabá, recentemente Inter de Porto Alegre, Ceará, ABC, Joinville, Guarani, enfim, pode ser que eu esqueça um ou outro aqui agora. E aí eu dei um outro passo agora recentemente, Ricardo, que é ser o treinador profissional, e hoje eu estou no Grêmio Prudente, que é um clube da 2ª divisão de São Paulo. Essa é a minha carreira aí, e acho que eu estendi um pouquinho mais aí, mas acho que até é legal, acho que é importante as pessoas saberem. Não, com certeza, não, é legal mesmo o pessoal conhecer, saber a experiência, a rodagem, passar por todos os níveis, né, que eu acredito que seja bem importante, até parte de clubes sociais, que você falou, clubes profissionais, o universitário, a gente já passou por muito também, assim, já conheço bastante também o meio universitário, então é bem interessante. E aí o tema da live hoje seria mais essa mesmo, a relação do técnico perante a equipe de parte de saúde do clube, enfim, de onde você está. A gente até fez uma live com o Mago, que é um amigo nosso em comum, que ele fala que a integração tem que ser muito grande, né? Entre a parte de preparação física, a parte técnica, a parte da saúde, eles têm que estar trabalhando na mesma linha aí para chegar no objetivo final, né? Perfeito. A ligação ela é diária, né? Todos, praticamente 70% dos profissionais são da área de saúde, então, desde os próprios preparadores físicos, muitas vezes o próprio treinador é um profissional da área de saúde, em formação como educação física, por exemplo, né, na maioria dos casos. No meu caso, por exemplo, sou formado, né, em educação física. E aí tem as áreas, né, do departamento médico, você tem o médico, você tem o fisioterapeuta, você tem muitas vezes um enfermeiro que faz a função de massagista, né, ou simplesmente um massagista que está ligado ao departamento médico, que é um profissional da área de saúde, não deixa de ser. Aí você tem alguns casos, por exemplo, nutricionista, psicólogo, fisiologista. Então, dependendo do clube e da estrutura, você tem diferentes perfis de profissionais. Já trabalhei em clube que tinha dentista, que tinha podólogo. Então, abrange vários setores, né? Várias áreas da própria área de saúde. E a nossa relação ela é diária, na verdade, constantemente. Então, por exemplo,
vamos falar primeiro do médico, vamos seguir uma ordem. O médico, ele é o único, além do treinador, que tem o poder de influenciar na escalação. Certo. Então o médico ele tem o poder de vetar um jogador, embora a autoridade de escalar é do treinador. O treinador ele pode sim, isso acontece muito na prática, embora não é ético, mas de ele falar, não quero saber, o jogador você está me dizendo que ele está machucado, mas eu vou, mesmo assim eu vou escalar ele, porque ele quer jogar, enfim, entre outros fatores. Isso acontece, tá? Porém a responsabilidade passa a ser do treinador e não mais do médico. Enfim, mas o médico é o único que tem esse poder além do treinador. E é curioso isso, né? Porque o médico não está envolvido ali na parte técnica, no dia a dia, enfim. Então você vê a importância de um profissional dessa área. Então o médico, por exemplo, numa rotina ideal, isso não acontece na maioria dos clubes, vamos ser bem francos, mas nos clubes mais estruturados acontece, tem geralmente essa rotina, que é o médico estar lá, chegar pelo menos 1 hora antes do treino, porque ele vai condicionar a comissão técnica de falar, esses jogadores estão aptos, esses não estão aptos, porque o jogador geralmente ele chega 1h30, 1 hora antes, e ele vai passar no departamento médico para ver realmente a condição física dele, e acontece muito pós-jogo isso. Então o médico, e aí você vai descendo, né? Você tem os fisioterapeutas, enfim, e essa relação, eu estive aí muitos anos, como eu já falei no início, como auxiliar técnico, essa relação, principalmente do auxiliar técnico, com esses departamentos, ela tem que ser o tempo todo. Certo. Porque é extremamente importante e vai influenciar, de repente, num treino, num jogo. Então, estar em contato com esses departamentos tem que ser constante. Então, é de vital importância e a gente pode aqui, conforme as suas indagações aí, Ricardo, as suas colocações, eu posso especificar mais cada área dessa, como funciona. Aí fica à vontade aí. Não, com certeza. Até a maioria das nossas lives é com fisioterapeutas ou quiropraxistas, terapeutas ocupacionais, e tem muita relação desses profissionais com o atleta / paciente, né? Então tem até horas de ser de um confessionário, assim, muitos atletas se abrem com esses profissionais, tudo, e eu acho que a relação do técnico com essa parte desses profissionais da saúde também deve ter bastante informações que o jogador não falaria direto para o técnico, né? Então eu acho que tem uma ponte, assim, bem interessante. Não sei se acontece isso no seu caso aí. Não, acontece, é uma verdade isso. Por exemplo, vamos lá. Os profissionais da área de saúde que mais ficam ligados com o jogador geralmente são os fisioterapeutas, porque ele fica em tratamento, acaba o treino, ele fica tratando pós-treino, ou ele já está voltando de uma lesão, ele vai ficar lá 2, 3 semanas com o fisioterapeuta. Então eles têm uma relação muito boa com o fisioterapeuta. E a gente costuma até brincar que o fisioterapeuta, ele é um psicólogo, né? Ele escuta, ele absorve, ele filtra. E tanto que tem alguns profissionais que realmente buscam essa área do conhecimento, da psicologia, enfim, porque eles acabam sendo psicólogo mesmo na prática em alguns momentos. E eles vão trazer para nós muitas informações, desde da parte médica, mas também do social, se o cara não está feliz ali, se ele está puto com o treinador, se ele está puto com alguma coisa. Então, você vê a importância dessa relação. E aí os outros profissionais, por exemplo, vamos lá, o médico ele tem esse poder, porém que os médicos geralmente por rotina, eles não ficam 24 horas no clube, vamos dizer assim. Eles têm outras funções. O médico geralmente trabalha em 4, 5 lugares. O fisioterapeuta também, mas menos, né? Então, quem tem maior essa relação é o fisioterapeuta. Aí você tem outras áreas da saúde. Fisiologista, por exemplo. O fisiologista é aquele profissional da área de saúde que está mais ligado com o que acontece dentro do campo. Então, qualquer informação dele é fundamental, de controle de treino, de percepção do individual de cada atleta em relação a exatamente isso, a volume do treino, intensidade do treino. Então, olha como é importante, né, cada relação. Aí você tem nutricionista, né, que também é vital, a famosa pirâmide, né,
do alto rendimento, que é treinar, descansar e se alimentar. Então, ou seja, se a alimentação não estiver perfeita, você vai influenciar lá na hora do jogo. Então, essa relação com o nutricionista também é fundamental importância. E tem aqueles profissionais ali, por exemplo, massagista, que em alguns casos é um fisioterapeuta de formação, ou é um enfermeiro de formação, mas na maioria dos casos não são. São massagistas mesmo, fizeram algum curso técnico específico, enfim, mas que tem uma relação muito próxima com o jogador, que também é o cara que vai... Você vê a importância do tocar, né, Ricardo? São profissionais, por exemplo, eu falei do fisioterapeuta, falei do... Então agora estou falando do massagista. Ele toca no jogador, ele fica ali 20 minutos, 30 minutos com ele. Cara, o cara cria uma relação. Então... E eles têm que trabalhar, eles têm que trabalhar a expectativa do atleta também, né? Porque o atleta está lá com a equipe, mas ele não quer estar lá, né? Ele quer estar em campo, ele quer estar jogando. Exato. Então você tem que trabalhar bem a expectativa dele, né? Exato. E aí, muitas vezes essa expectativa, Ricardo, ela é para um outro momento. Por exemplo, aí isso também acontece bastante. Por exemplo, o jogador percebe, isso acontece bastante. O jogador percebe que ali ele não tem mais vez, ele não vai ter oportunidade, enfim, ele já está pensando no próximo clube dele. Então, até para ele não se machucar, enfim, muitas vezes ele inventa uma lesão, isso acontece, ele cria uma situação para simplesmente estar lá no departamento médico. Infelizmente, essas coisas acontecem. Né? Tem acontecido com menos frequência, já foi mais rotineiro no passado, hoje o profissional... O jogador, eu vejo ele mais profissional, cada vez mais buscando mais o conhecimento, vendo a importância de cada situação, enfim. Tem uma melhora aí. Entendi. Mas deve ser difícil, né? Trabalhar com... que nem a gente estava falando da expectativa do jogador, dos que querem mesmo, né? Você falou que tem esses casos que talvez não tenham uma oportunidade. E ele... precisaria estar trabalhando mais, porque para ele conseguir uma oportunidade de um outro clube, ele tem que estar bem também, né? Então nenhum clube quer atleta que está sempre no departamento médico. Exato. E isso é bom você tocar no assunto, porque existe essa relação, né, entre os profissionais do futebol. Então, se ele estiver realmente machucado, lesionado, ok. Agora, se ele não tem nada, ele pode ter certeza que ele vai ter problema lá na frente. Também já passei por esses casos, de jogador que veio, se encostou, mas também depois teve dificuldade na carreira, porque a gente conversa, né? A gente passa informação. Não tem mais. Hoje a comunicação é muito rápida. E você deve saber o que é real e o que não é também, né? Pela experiência que vocês têm. Você sabe. Exato. Primeiro o médico, né? A gente sempre deixa o médico tomar essa decisão, porque ele é o profissional. Mas é o que você falou, o médico já fala que não tem nada. E aí você já tem a percepção pela experiência, pela sensibilidade de que realmente não tem nada, porque muitas vezes tem um lado mental. O jogador, ele cismou que um problema na unha vai causar um grande problema. Tem esses casos também que a gente tem que tomar cuidado e respeitar isso, mas saber lidar com isso, né? Então, que aí entra um outro profissional da área de saúde, que nós não falamos aqui, que é o psicólogo, que hoje poucos clubes têm, mas eu já trabalhei com um clube que tinha, né, enfim. Então, como é complexo, né, o ser humano, né, só que você saber lidar com isso, é o que você tocou num ponto que é importante, a sensibilidade, né, você já vai percebendo se ele tem algum problema ou não, enfim. E lá na frente ele vai pagar por isso, né? Não tem como. Com certeza. E fala um pouquinho sobre as estruturas dos clubes que você trabalhou, que vai desde a melhor até a mais humilde, assim, porque deve ter clubes aí que vocês devem fazer tudo, né? O técnico, seu com certeza. Técnico, seu massagista, e clubes grandes que você trabalhou também, que você sabe, tem toda a estrutura para dar o apoio, né? Exato, eu trabalhei em alguns clubes aí que realmente tinha toda a estrutura, tinha todos esses profissionais da área de saúde que eu falei, tinha até podólogo, tinha até dentista, como eu falei. A gente fala até dentista, parece que eu acho que deveria ser obrigatório ter esses profissionais nos clubes, que são de extrema importância, né? Hoje, por exemplo,
um problema na arcádia dentária, por exemplo, vai influenciar totalmente nos movimentos, enfim, e é saúde, né? Um podólogo, hoje você tiver uma unha encravada, o jogador não consegue jogar, então deveria ser meio que obrigatório tudo isso. Então eu peguei, graças a Deus, a estrutura assim, mas também já peguei a estrutura que você falou, em que o treinador praticamente faz quase tudo, né? Você vai ter ali 3, 4 profissionais só, e geralmente o preparador físico ele vai ser um massagista em algum momento, né? O auxiliar técnico vai ser quase um fisioterapeuta, modo de dizer, mas muitas vezes médico esquece, vai ser um médico que só vai aparecer só na hora do jogo, porque é obrigatório, senão não tem jogo, tá certo? E muitas vezes você tem que tomar as decisões, você tem que fazer diagnóstico, tem que fazer prognóstico, é complicado. É difícil, mas né? tem de tudo, é difícil, mas tem de tudo, tem de tudo. Entendi. E até uma curiosidade minha, assim, a pressão, assim, você já jogou em times do Norte, Nordeste, do Sul e do Sudeste. Aqui para baixo, Sul e Sudeste, a pressão é maior do que lá no Norte e Nordeste, de resultado? Você fala de torcida? Torcida? Não digo nem de torcida, pode ser torcida, mas também, enfim. Diretoria geral, né? Exato. Não, isso é cultural, isso é do futebol, Ricardo. Isso em qualquer lugar no mundo você vai ter pressão. O que muda são os tipos de pressões, tá certo? Por exemplo, vou fazer um exemplo assim do alto nível, você vai pegar hoje uma Premier League, na Inglaterra, você vai ter a pressão por resultado, não adianta. Porém, se você perde o jogo, é cultural o torcedor bater palma, acabou. Sim. Aqui eles vão cuspir, vão jogar pedra, vão te xingar, enfim, são diferentes níveis de pressão. Mas pegar esse comparativo que você fez vem da minha realidade. Se a gente comparar Norte, Nordeste, Sul, Brasil, se você for ver, é um continente, né? Sim. Se você tem dentro de um país, e isso que é interessante, Ricardo, que no futebol é muito claro isso. Por exemplo, eu trabalhei na Bahia e trabalhei lá no Rio Grande do Sul. O futebol jogado na Bahia é diferente do futebol jogado no Rio Grande do Sul. Sim. A postura da torcida é diferente na Bahia, é diferente no Rio Grande do Sul. A postura da diretoria é diferente lá, é diferente aqui. Então, o Brasil é um continente que tem diversas culturas, né, diversas realidades. E você saber lidar com isso é interessante, porque senão você vai ter dificuldades. Você tem que se adaptar à cultura do local. Não tem como a cultura do local se adaptar a você. Né? Não existe isso. Não existe isso em lugar. Você tem que se adaptar à cultura. Para você pegar dentro da sua pergunta, no Nordeste, ele tem menos paciência. Tá? Sim. Lá, eles são mais enérgicos, assim, eles querem tudo muito, muito rápido. Lá, sim, se você perde 2 jogos, a chance de você ir embora é maior. Isso no Sul, no Sudeste, melhorou. Entendi. Deu uma travada, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Tá bacana? Agora voltou. Voltou. Legal. No Sul, no Sudeste, essa paciência é maior, tá? Então, tem realmente... tem diferentes pressões. O diretor lá, ele também não tem muita paciência. Geralmente, para você ver como é cultural, geralmente no Nordeste, um presidente, um diretor, ele é envolvido com a política da cidade ou do estado, muito envolvido. Então, qualquer resultado ruim é ruim para ele, não só no esportivo, né? Também na política. Então, a pressão ela acaba sendo maior, vamos dizer assim, por resultado lá, no Nordeste, tá? Porém, aqui você sofre outros tipos de pressões. Se você perde 5, 6 jogos, a torcida aqui ela não tem muita paciência. Né? Já a diretoria já é um pouquinho mais paciente. Certo. Mas, no geral, cara, a pressão sempre vai existir. E a mídia é chata em qualquer região, né? Ou não? Em qualquer região. Em qualquer região. E o que eu vejo de diferença, que aqui no Sul, no Sudeste, assim, os jornalistas eles estão mais preparados, tá?
para, por exemplo, analisar um jogo de uma forma mais moderna, enfim, de um jogo mais atual, né, do que lá. Então lá, isso é ruim, porque ele vai basear sua análise só pelo resultado. Sei. Né? Aqui você ainda vê alguns comentaristas que mesmo você perdendo o jogo, analisando o jogo, independente do resultado, que é o certo, né? Certo. Que é o certo. Não, entendi. Não, legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre a experiência lá na CBF também, pelo curso que você fez lá, que isso foi de técnico, que isso é muito importante, né? Se Deus quiser, logo, logo você vai estar lá como técnico, hein? Ah, amém. Oh, se Deus quiser, cara. Então, Ricardo, você tem a licença, você tem que tirar a licença como treinador, né? Eu fiz a licença B há 3 anos atrás, que credenciava a ser treinador de categorias de base, e agora estou fazendo a licença A, estou tirando a licença A para ser treinador profissional. Ainda não tem obrigatoriedade em algumas competições, mas já tem, por exemplo, na Série A e na Série B, é obrigatório ter pelo menos a licença A. Porque após a licença A, você tem a licença Pro, que a licença Pro ela serve para trabalhar em seleções. Né? Então, a licença Pro para seleções, licença A para trabalhar profissional, e licença B para trabalhar em base. Então, e são cursos, né? Só uma dúvida, essas etapas são cursos. Você termina um, isso. Aí você pode se inscrever no outro, ou você tem, sei lá, tem que ter um tempo de experiência para você conseguir fazer um outro nível, ou não? Perfeito, é isso mesmo. Para você tirar a licença, você tem que fazer um curso, são 300 horas, presencial, não lembro de cabeça agora, mas nós ficamos lá 2 semanas com aulas assim o dia todo, durante, é bem intenso mesmo, você fica 2 semanas tendo aula todos os dias das 8 às 8, para só para almoçar, comer o lanche e volta para a aula, de diferentes temas, inclusive aulas sobre medicina, aulas sobre fisioterapia, psicologia, de diversas, tudo que envolve futebol, né? Gestão, enfim, coach, tudo que envolve o futebol em geral, você tem os temas. E é lógico, tem muito mais aulas da parte específica, da parte técnica. A experiência ela é muito boa, porque os contatos são fantásticos. Então você aprende não só com as aulas, mas também com os contatos. Então, por exemplo, esse ano, a minha turma na minha sala tinha Fernando Diniz, o técnico do Ituano, que é o Vinícius, toda a comissão técnica do Tite, o auxiliar técnico Kleber Xavier, o filho do Tite, que é o Matheus, né, o analista de desempenho da seleção. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tinha assim, profissionais, os treinadores da Série B quase todos. Então, aí na Pro, que faz no mesmo período, só que em outra sala, você tinha Renato Gaúcho, você tinha Jorginho, você tinha Rogério Ceni, você tinha o Mano Menezes, enfim, você tinha os tops, estavam... Opa, deu uma travadinha. Voltou. Deu uma travadinha aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer, Ricardo? O meu celular, na verdade, meu celular deu um probleminha, e agora que eu vi aqui, ele deu um probleminha e eu estou usando da minha filha, rapaz. E ele vai travar, porque tem uma trava que minha esposa coloca, que é aquela trava para criança. Peço desculpa, ele vai daqui 5 minutos. Eu te aviso um pouquinho antes, ele vai me avisar aqui. Eu vou sair, em 1 minuto eu volto, eu retorno, tá bom? Joia. Peço desculpa. Beleza. Mas aí você vai tocando. Mas a gente tem mais uns 3, 4 minutos aí. Foi uma surpresa para mim aqui. Não, tranquilo. Então, Ricardo, assim, cara, a experiência foi fantástica. E vai, eu te aviso. A experiência foi fantástica. Ela está sendo fantástica porque continua. O primeiro módulo eu fiz em dezembro e termino em dezembro novamente. E dentro desse período, eu tenho que fazer algumas aulas online, entregar trabalho, fazer o estágio, que na verdade eu faço o estágio comigo mesmo, né? Isso permite, a regra permite, eu posso, eu mesmo como treinador, fazer os conteúdos, enfim. Agora, se eu estivesse desempregado, eu estaria em algum clube aí fazendo estágio, porque aí é obrigatório para você ter a licença. Então, além do curso em si, você tem que estar dentro de algum clube para
acumular horas, né, para que você possa receber a licença. E você vai, a cada 3 anos, você tem que renovar a licença, tá? Certo. E aí, se você quiser cada vez pegar uma licença maior, é só você se inscrever. Na verdade, tem uma seleção, eles sempre dão prioridades Série A para Série B, aí vai caindo. Série C, Série Certo. D, porque o regulamento é exatamente esse. É obrigatório na Série A, na Série B, daqui a pouco vai ser obrigatório na Série C. Então, eles estão dando prioridades para esses treinadores tirarem a licença, mas daqui 2, 3 anos vai ser todos os campeonatos aí no Brasil vão ser obrigatórios, com certeza. Aí é bom, né? Porque daí mantém um padrão, né? Esses cursos, tudo, porque senão cada um vai Sem dúvida. seguir uma linha assim, eu acho que, e trabalhando com os melhores aí, eu acho que é a. E só complementando, você precisa ser educador físico para poder ser técnico ou não? Não, Tem isso? não, não. Não, foi bom você tocar nesse assunto, até o anterior, que justamente o futebol brasileiro vai ganhar muito com isso. Por quê? A profissão treinador de futebol, ela não existe, ela não é formalizada, não existe uma universidade para ser treinador de futebol, tá certo? Sim. Então qual que era o caminho? Tinham 2 caminhos. Ou você era ex-jogador, que todo mundo entendia que bastava isso, né? Ou você ia fazer a faculdade de educação física. Nenhum dos dois era obrigatório. Tanto que tem Certo. vários casos aí na história, inclusive casos famosos, treinador de seleção brasileira, que de treinador que nem foi jogador e que nem fez educação física. Tem casos aí de jornalista, tem casos de delegado. Com essa obrigatoriedade, com certeza o futebol vai ganhar com isso, porque você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, e está sendo muito bacana que a gente está vendo assim, treinadores buscando isso, sabe, cara? Buscando áreas de conhecimento, respeitando mais isso. Então, cara, é uma profissão de muita responsabilidade. Você envolve Verdade. muita grana, envolve muita gente, você envolve emoção de muitas pessoas. Hoje você, para ser o treinador do Corinthians, você está mexendo com quantas, né? Coração de É. quantas pessoas, com a emoção de tantas pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí, qual foi a segunda colocação que você fez? Era que vocês trabalham com os melhores e mantém um padrão, né? Do curso, do treinamento entre todos os técnicos, né? E a segunda foi a Ah, questão sim. do seu profissional de educação física. Que eu Ah, acredito, até perfeito. só colocando um parênteses, nas lives que a gente fez com os profissionais, falando da bandagem, para você aplicar a bandagem, você precisa ter um curso. Você precisa fazer o curso para você estar apto. E tem muitos profissionais que aplicam bandagem sem ter o curso. Então, até fazer essa associação de você ser um educador Perfeito. físico, tudo, para você ter o conhecimento mais profundo na tua profissão. Eu acho que seria, acredito Perfeito. que seria Perfeito. válido, deveria ter uma formação para você ser, né? Perfeito. Ricardo, ele vai cair agora. Me dá um Tá? minuto, não sai aí. Não, Eu já tranquilo. retorno. Aí eu vou Fica responder tranquilo. essa colocação aí que é muito importante. Espera aí. Legal. Vamos lá, pessoal. O Ademir está só trocando o aparelho dele. Eu acho que o outro está descarregando, enfim. Que um minutinho ele já está de volta. E se vocês puderem, se caso tenham pergunta, já vai colocando aqui para a gente estar na próxima, acredito que uns 10 minutinhos a gente já começa a responder as perguntas. E aí, se vocês tiverem, já pode estar mandando, por favor. Então, assim que o Ademir entrar, a gente já põe ele aqui de volta. Mas o assunto é bem interessante. O mundo do futebol é bem grande, né? Comparado aí com outros esportes, a questão de estrutura. Eu acho que está sendo bem válido esse bate-papo para a gente ter uma noção, né? E os profissionais também de saúde, como é que é a relação do técnico perante eles, porque hoje é muito importante estar trabalhando junto em conjunto, né? Em prol de chegar num resultado, no caso aí do futebol, sempre está com os bons resultados e os atletas sempre em boas condições, né? Vamos ver se o Ademir entrou aqui. Um segundo. Vamos lá, voltou aqui, deixa eu chamá-lo.
Já está entrando. Vamos lá. Acho que agora vai. Vamos lá. Pronto. Acho que agora vai. Boa. Beleza? Me Beleza, vendo bem? perfeito. Desculpa, tá? Imagina, que é isso. Desculpa o pessoal aí também. Perfeito. Posso continuar? Vocês. Vamos lá. Tá. Vamos. Não, perfeito. Extremamente importante, né? O profissional bem atualizado, bem próximo da área dos conhecimentos de geral. É fundamental, como nós já falamos aqui. Em relação a ser formado em educação física, não é uma obrigatoriedade, não é. Por exemplo, para você entrar na licença, para você tirar, vamos pegar um exemplo aqui, para você tirar uma licença A, tem algumas regras, porque existe da licença C até a Pro, ou seja, são quatro níveis, tá? Eu, por exemplo, com o currículo que eu tinha, o fato de já ter a formação em educação física, já me credenciou a entrar direto na B. Então eu já pulei uma licença, eu pulei a C, que é mais para a escolinha, mais para quem está iniciando. Por exemplo, hoje o ex-atleta, isso não credencia nada para ele, em questão dele ir, por exemplo, direto para uma A ou para uma Pro. Não. Por exemplo, na minha turma da licença B, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, tinha o Atirson, tinha o Dodô. Então, assim, jogadores que foram de alto nível, tá? Isso já faz, sim, ele pular a licença C, ele já vai direto para B, só que para ele ir direto para uma A, que é profissional, ele teria que ter aí pelo menos 5 anos como treinador de profissional, né? E tem algumas regras, sabe, Ricardo? Então, o fato da educação física, ela não é uma obrigação, mas te credencia, te dá créditos. Hoje, por exemplo, se você, um currículo que você tem a experiência vasta como treinador, você tem a licença e, além de tudo, você é um profissional da área de saúde, da educação física, isso te credencia, pode ter certeza. Entendi. Então você precisa ter uns pré-requisitos para você estar fazendo. É tipo, você vai mandar um currículo para você conseguir poder fazer esses cursos. Mais ou Exato, menos. perfeito. É isso aí. E dentro desse currículo, eles vão analisar o seu currículo e aí... E aonde você se encaixa. Exato. Por exemplo, o único ex-jogador, ele só tem a única... na carreira ele só foi jogador, não tem nenhuma formação, enfim. O único nível de jogador é o jogador se ele jogou Copa do Mundo. Ele jogou Copa do Mundo, por exemplo, Jorginho, Dunga, César Sampaio, esses caras já entraram direto na A. Então, isso já é... E essas regras são as mesmas regras da UEFA. Então, ou seja, a UEFA, que hoje é a principal confederação, se a gente for falar em continente no mundo, ela que acaba direcionando para todas as federações do mundo, entendeu? Entendi. E esses atletas que jogaram Copa do Mundo, quando entra na A para fazer o curso para ser o técnico de seleção, eles não têm privilégio, né? Quem está ali na A vai ralar igual no curso. Tem que ralar igual, não tem privilégio nenhum. A única coisa que ele vai ter é mais status, é lógico, né? Sim. Quando ele abre a boca para falar algo, todo mundo respeita. Então, por exemplo, eu aprendi demais com esses caras, sabe? As experiências que eles têm como atleta, como treinador, é fantástico. O Jorginho, por exemplo, foi campeão do mundo. Né? Então, são experiências maravilhosas que quando você pega os detalhes disso, você escuta, vai entendendo como é que funcionava, cara, você aprende demais. Então, isso que é o legal também do curso, sabe? Da licença. Então, tudo isso vai te credenciando. Agora, o que você falou, privilégio nenhum. Entendi. Privilégio nenhum. Por exemplo, se a gente for pegar o Tite, por exemplo, ele assistiu uma aula, por exemplo, ele está na Pro. Mas ele está todos os dias lá. Todos os dias. A única coisa que credencia ele, por exemplo, no meio da licença,
teve lá no Paraguai o sorteio, lá na Comebol, teve o sorteio das eliminatórias. E aí ele tinha que ir, então ele foi para lá, liberaram ele 2 dias e tal, e lógico, aí tem que ser respeitado, né? Mas ele foi para servir a seleção, ele não foi para uma festa, enfim, não, nada disso, ele estava trabalhando, então isso é comum. Até uma dúvida, no caso do Tite, o Tite foi, convocado para ser o técnico da seleção, mas ele já tinha esse curso pró ou não? Ou ele pode ser o técnico da seleção, mas ele tem que fazer o curso Isso, pró? não, ele não tinha ainda, tanto que ele está tirando a licença da CBF, ela é muito recente. Nós não tínhamos nenhuma licença aqui no Brasil. Se eu não me engano, ela existe há 10, 11 anos. Só que ela não era obrigatório. Quando a FIFA começou a obrigar as federações a ter uma formação para os treinadores, aí a CBF ela começou a colocar isso no regulamento de competição. Então ela deu um prazo, por exemplo, iniciou ano passado a obrigatoriedade para você ter a licença A para ser treinador na Série A do brasileiro. Então aqueles treinadores tiveram exclusividade para tirar a licença, lógico, mas foram lá, estudaram, enfim, para poder ter a credibilidade, né, ter a liberdade para poder atuar. Porque hoje é uma obrigação da FIFA. E uma outra coisa que fez muita diferença, Ricardo, isso aconteceu comigo, inclusive, há uns 4, 5 anos atrás, lá na Europa e na Ásia, por exemplo, na Ásia, que é um grande mercado para nós brasileiros, nós começamos a perder espaço, porque lá já foi obrigatório antes. Eu lembro que eu concorri uma vaga para trabalhar no Al Nassr, no Emirados Árabes, trabalhar na base, isso foi em 2014, se eu não me engano. E eu não tinha licença, nem do meu país. E lá era obrigatório você ter pelo menos a licença do seu país. E eu lembro que eu perdi a vaga para um croata, que já tinha a licença da UEFA. Então os brasileiros, além de ser obrigatório aqui, começaram a ver que, se eu não tiver a licença, se eu não tiver a mínima da formação, eu não vou poder atuar mais lá. E agora o futebol está crescendo muito com isso, cara, porque você vê o pessoal estudando mais, né, cara? Então é bacana. Não, essa é a ideia mesmo. Tanto que a gente ouve aqui com os profissionais, você tem que estar sempre atualizado, aprendendo, procurando, não pode mais se acomodar, né? Perfeito. Tem que estar sempre correndo atrás. Como a gente falou, né? Muita responsabilidade, imagina. A licença que você tem já é da Série A? Ou você está tirando a da Série A para ser o técnico? Isso, eu estou fazendo a licença A. Só o fato de você estar fazendo já te credencia a ser treinador na Série A. Tá? Você não precisa... você estando em andamento, você já está liberado para poder atuar. E aí depois eu pretendo, assim que concluir, eu pretendo tirar a licença Pro. E aí, a partir daí, se for para fazer uma licença em um outro país, que também é bacana, né? Também é importante. Não, com certeza. Quanto mais conhecimento, melhor. Seu currículo fica mais vasto e a probabilidade de abrir o leque para você é maior. Né? E fala um pouquinho sobre a estrutura lá da Granja Comari. É lá na Granja que vocês fazem o curso? Na Granja Comari. Lá é top. Na Granja Comari tem o curso hoje. Até um pouquinho, se você puder falar... Claro, pode falar. Desculpa, só falar um pouquinho da parte da saúde também, a parte da fisioterapia, do negócio, dar um apanhado geral, assim, que é importante o pessoal que não conhece. Não, claro, perfeito. A estrutura lá é top, do mais alto nível, né? Até um amigo nosso, o Pércio, né? Ele esteve lá com a Tecnodim, instalando, aplicando lá os equipamentos da academia, né? Enfim, isso acho que foi 2, 3 anos atrás. Então são equipamentos Tecnodim, a maioria, né? Que se não me engano, é italiana, né? É top. Então a academia top. A área da saúde, você tem todos os departamentos. Cara, fica até difícil falar assim, mas nós conhecemos, cara, do mais alto nível. Então você vai ter um departamento médico top, já acoplado ali
parte da psicologia, da fisiologia, tudo próximo, muito funcional, Então, você chega na Granja Comari, tem os campos, a primeira coisa que tem são os campos. Você segue reto, e antigamente só tinha a estrutura de baixo. Essa estrutura de baixo, que é onde acontece a maioria das aulas lá do curso, a estrutura de baixo ela ficou hoje mais para a base e para o feminino, que também tem tudo, viu, Ricardo? Tem uma sala de academia, tem os vestiários top, departamento médico top, salas para as comissões, enfim. E aí você sobe, você só chega, uma subida assim, é uma montanha mesmo, e a parte de cima é aqui onde fica a seleção principal. E essa parte é que eu estava falando. Tem é um prédio com duas, tem a parte de baixo, que tem todas essas salas, toda essa estrutura que eu estava falando, bem funcional, muito prático, um do lado do outro, e em cima é o hotel, né? Então o jogador, ele está no quarto dele em cima, eu vou fazer um gelo, vou fazer uma massagem, ele só desce, a pé mesmo, vai gastar, em 20 segundos ele está no DM, então é muito funcional, da mais alta tecnologia, muito bacana mesmo. E as aulas acontecem em salas que tem ao redor ali. Então é top, cara. É muito bacana mesmo. Então o atleta só tem que chegar e jogar bola, porque a estrutura só tem que jogar e jogar. Não pode reclamar, né? Não tem com o que reclamar. E outro, ele vai estar... E sem contar que tem uma gama de profissionais em volta do mais alto nível, né? Não é à toa. O profissional que está aí... Eu tive o prazer, como eu falei naquele momento, de trabalhar com alguns profissionais da comissão, né, de estar na turma do Kleber Xavier, do Matheus, que é o filho do Tite, que é o outro, são os dois auxiliares do Tite. Cara, os caras são do mais alto nível. O Matheus não está lá, ele não está lá porque é o filho do Tite. Lógico, isso pode ter ajudado de alguma forma. Ele é bom. Então você conversa com o cara, você vê que o cara é bom. Então, nada é por acaso, sabe? E sem contar que os outros profissionais dos outros departamentos são top. Hoje, o preparador físico da seleção, que é o Fabinho, top. Então, que também deu aula lá para nós. Então, é muito bacana, muito legal. E aproveitando aí mais, ligando a área da saúde, você vê lá, assim, constantemente, né, os médicos, muitas vezes quem dá essa aula, os próprios médicos da seleção, né, ou ele vai lá dar uma palestra, por exemplo, e você vê também que realmente os caras são diferentes, é bem bacana. Não, legal. Ó, a gente ainda tem mais 9 minutinhos de live, até aqui no nosso roteirinho, você conseguir falar alguns exemplos de atletas seus que precisou do departamento médico, vai ser, sei lá, você tem um jogo importante, ele está lesionado, trabalhou na física, enfim, algum caso assim real assim da tua experiência aí que vale ressaltar. Tem bastante casos, viu, Ricardo? Isso acontece constantemente, ainda mais pelo nosso calendário, né? Eu estive aí nos últimos 5 anos trabalhando muito na Série B. Estive alguns momentos na Série A, que ela é mais flexível, tá? Mas na Série B, cara, eu falo que é a competição mais difícil do mundo. Porque você joga terça em Criciúma, você vai jogar sexta lá em Alagoas, né? Então a logística disso, ela é ruim. Vamos pegar esse exemplo. Você joga terça-feira em Criciúma e os jogos às vezes 10 da noite. Ele acaba 10 horas da noite, do estádio 1 da manhã. O jogador vai dormir, se ele dormir, ele vai dormir 4, 5 horas da manhã, tá certo? Para acordar cedo, tomar o café, pegar o ônibus para ir para o aeroporto. Aí você vai para São Paulo, que geralmente, né, é a escala, a conexão, enfim. E você vai ficar ali, às vezes, 4, 5 horas no aeroporto, para chegar à noite lá em Maceió. Certo. E aí já tem isso, se a gente for falar aí em dados científicos, tá? Geralmente o pico do cansaço, ele bate 2 dias depois. Então, olha só, ele jogou na terça, tá cansado, morto. Na quarta ele viajou o tempo todo. Cara, ele vai estar mais cansado ainda, só que ele vai jogar daqui 2 dias.
Então, e o pico do cansaço dele vai bater daqui 2 dias. Ricardo, o maior treino aí é a recuperação. O maior treino aí é o cara comer bem, descansar, e aí ele vai ficar muito tempo. Geralmente, se você monta uma estrutura, você pega um quarto, uma suíte de um hotel só para o fisioterapeuta ou médico, que eles passam o dia ali, eles ficam rodando, vai lá, fica 1, 2 horas, 3 horas, depois sai, entra outro jogador e eles ficam. Esse é o principal treino para o jogo. Isso ninguém fala, né, cara? Eu vejo assim, jornalista, cara, e você muitas vezes você não consegue treinar o seu time e muitas vezes você vai para um jogo que o jogador está cansado. Então, respondendo a sua pergunta, cara, o que mais tem é isso. Nesses momentos, principalmente em final de temporada. Teve um caso com a gente estava no Cuiabá agora, e estava em 2 competições. A Copa Verde, né, que é uma competição que o campeão vai direto para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, para os clubes é extrema importância. E a gente estava na reta final de Série B, brigando para acesso. Ou seja, pressão maior, o treino com mais intensidade, enfim. E, cara, outubro para novembro, os jogadores estão mortos. Estão mortos. Sim. Então, a recuperação, os tratamentos vão fazer toda a diferença. Então, teve caso, por exemplo, o Jean Patrick, que hoje está no Sport, que é um bom jogador nosso no Cuiabá, ele foi bater uma falta aos 45 do segundo tempo, uma lesão muscular, não jogou mais no ano. Aí ficou fora da final, né, nós fomos campeões da Copa Verde, ainda conseguimos, mas é um jogador que não jogou a final, fez muita falta, não conseguimos mais brigar para o acesso, porque perdemos ele, por exemplo, mas também perdemos outros jogadores. Então isso acontece constantemente, cara. Então a importância, né, do tratamento, de ter os profissionais da área de saúde envolvidos nisso é fundamental. É verdade. Até amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live com o fisioterapeuta que foi da seleção brasileira de vôlei feminina, foi campeão em Londres, é o Alexandre Urso. E o tema é bem esse, que é a relação do fisioterapeuta com o atleta. Então, ele vai contar um monte de casos. Travou aqui, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Me ouviu? Então ele vai contar casos, vai contar a relação entre o fisioterapeuta e o atleta, que é o que você falou, né? Acredito que lá na seleção que ele estava, ele tinha o ponto dele e as atletas lá rodando, para ele estar deixando elas em ponto de bala, ainda mais numa Olimpíada, né? Que tira imagina, eu vou pegar esse mesmo exemplo. Imagina na Copa do Mundo, né? O jogador joga a cada 3 dias no mais alto nível, cara. E muitas vezes, como a maioria dos jogadores que jogam Copa do Mundo, estou falando de futebol, né? A maioria dos jogadores que jogam Copa do Mundo, eles jogam na Europa, eles estão em final de temporada, né? Que é maio para junho. Então, é complexo isso. Então, a importância dos profissionais da área de saúde, dos tratamentos mais corretos possíveis, cara, isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aproveitando que você falou do fisioterapeuta, na prática, principalmente de Série B para baixo, na prática, dificilmente você tem um médico viajando. Geralmente o clube contrata um médico, que é obrigatório ter um médico no dia do jogo, no banco. Ele contrata um médico da cidade para não ter gasto, ele não leva o médico. Mas o fisioterapeuta ele leva. Então, muitas vezes, quem vai tomar essas decisões é o fisioterapeuta. Na prática, acontece muito isso. É o fisioterapeuta que vai estar ali na comissão falando, pô, o jogador está sentindo, ficou o dia todo tratando comigo, está reclamando de dor, e ele vai influenciar na escalação. Entendi. Legal, Demas. A gente tem mais 5 minutinhos. Fala um pouquinho das suas lives que você está fazendo, das aulas que você está dando, que está super interessante. Sempre quando eu assisto parte delas. É bem bacana. Não sei se ainda tem, não sei se ainda está um calendário dessas lives, mas fala um pouquinho desse conteúdo aí que você está passando para o pessoal. Não, Ricardo, eu concluí ele na sexta-feira, tá? Logo que nós entramos na quarentena, eu percebi que tinha vários profissionais do esporte em geral, assim, fazendo algo para contribuir, né? Eu acho que foi um momento, está sendo, né? Um momento de solidariedade, um momento de um ajudar o outro, enfim. Então, foi a forma que eu encontrei
assim, mais barata, mais prática, de contribuir de alguma forma. Então, o que, que eu falei? Pô, sempre tinha muitas pessoas, principalmente o profissional que está saindo da faculdade, que está querendo entrar no mercado do futebol, muitas vezes me procura, me pergunta, eu falei, pô, agora é a hora de eu ajudar esses caras de alguma forma. E aí eu criei um curso, foram 6 lives, cada live com um tema, né? E eu fiz aqui, pô, de coração, conteúdos em PDF, mandava para eles e, Sim. pô, a galera foi bem bacana, sabe? Foi bem legal mesmo, mas eu concluí, eu pretendo dar continuidade nisso, mas mais para frente, né? Porque agora existe, já se fala muito nas entrelinhas do futebol, de um possível retorno entre o mês que vem e o outro mês, então eu já preciso estar mais focado aqui com a minha equipe. Legal. Mas eu concluí, foi bem legal, cara, foi bem legal mesmo, Sim. deu um retorno bem bacana, gostei, cara, fiquei muito feliz. E estão salvas? Essas lives estão salvas ou não? Em algum lugar? Eu tenho algumas gravadas que eu vou mandar, eu estou montando uma página no YouTube que eu não tenho, legal. E aí eu vou colocar elas lá. E aí eu te aviso, aí você divulga pra galera. Avisa sim, daí eu mando pro pessoal, se caso perguntarem tudo, a gente manda. Claro, tanto que a nossa com live certeza. de hoje também vai estar salva lá no nosso canal do YouTube, que é do Movie Tape Oficial. Então, se caso alguém tenha perdido tudo, só entrar lá no canal que vai estar lá salva essa nossa live lá. Acho Pô, que legal, que legal. 40 minutos, 1 hora. Então, além de todas as lives que a gente já fez, está salva lá também. Então, isso, quem não puder ter assistido hoje, está lá salva. Não, que legal. Ademar, a gente tem mais 1 minuto só. Certo. Aqui eu queria te agradecer, caso tenha alguma consideração final, mas obrigado mesmo aí pela disponibilidade, pelo tempo aí, pra gente. Não, imagina. Que foi bem bacana, foi um pouco diferente das outras que eu fiz, que era relacionado com bandagem, mas o aprendizado, principalmente para mim, foi excelente, cara. Não, eu achei muito legal a sua atitude, porque, por exemplo, não é a minha área, né, as bandagens, a parte da fisioterapia, departamento médico, enfim, mas a gente está sempre envolvido nisso. E eu vejo, por exemplo, jogadores usando bandagem o tempo todo, o quanto nos ajuda, então bem legal, acho que a sua ideia tem tudo a ver. Eu que queria agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal que ficou aí com a gente. Obrigadão, Ricardo. Quando precisar, conta comigo. Não, show de bola. Vamos esperar passar essa quarentena, essa pandemia. Quando você estiver em São Paulo, aí avisa aí pra gente pôr o papo em dia aí pessoalmente. Saudade de você. Será um prazer. Será um prazer. Vai que a gente pega um samba no final também. Pô, aí fica melhor ainda. Aí fica perfeito. Tem que ter. Combinado. Fechado. Dema, obrigado, Ricardão. Já vai desligar aqui. Tá bom. Tudo de bom. E se caso alguém mandar uma pergunta para mim, eu já encaminho para você ou peço para eles mandarem direto, beleza? Fechado, fica à vontade. Pode divulgar aí meu Instagram aí à vontade. Será um prazer. Combinado. Obrigado. Valeu, Dema. Abraço. Valeu, forte. meu velho. Abraço. Obrigadão. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu, meu velho. Valeu.